O Coleman, que a galera fala muito, né? Naqueles vídeos, leg press, terra, o cara agachando. Você acha que ele seria um ótimo atleta de powerlift? Cara, o Coleman, ele foi um atleta de powerlifting, ele competiu powerlifting em bom nível antes de ir pro fisiculturismo. Mas não foi pro mundial, né? Ele não chegou a competir em nível mundial. O esporte, ele tem uma questão de especificidade. Vou citar um exemplo para você que ninguém vai saber o nome. Tá. O homem mais forte da história chama-se Naim Suleimanoglu. É um búlgaro naturalizado turco, tá? E o apelido dele era Hércules de Bolso. O cara tinha 60 quilos e 1,40 m e poucos. Só que ele tinha uma capacidade de movimentar peso muito grande. E não é porque você tem muita massa muscular que significa que você vai levantar muito peso. O Coleman já tinha uma força absurda. Para a gente saber se o Coleman seria um atleta de powerlifting de alto nível, ele precisaria treinar para ser atleta de powerlifting de alto nível. Chances de ser muito grandes, por todos os fatores genéticos que eu te falei. Contração rápida, fibra, né? Fibra de contração rápida. Fator genético. Mas a gente precisaria ver. Sim. Preciso ver. Que talvez tivesse talento para isso, não tenho dúvida. Entendeu? Agora, cravar, não, ele vai ser mais forte. Mas agora a gente vai caminhar para outra linha aqui, dentro do que a gente está falando. Se fizesse o uso de ergogênico, hoje, você sabe que as federações sérias que vêm batendo no antidoping, nessa questão, aí já caía por um diferencial. Naquela época, ele fazendo esses movimentos, a gente sabe que ele já era do fisiculturismo, justamente aí poderia não estar entrando. A questão é a seguinte, ele tinha essa vantagem Sim. do uso de ergogênico, mas, por exemplo, o cara fazia esses movimentos com essas cargas absurdas em fim de preparação. Então, Sim. às vezes estava ali depletado, com carbo baixo. Então, é um cara com um potencial diferenciado. Isso aí, assim, a gente até brinca na educação física, tem umas pessoas que são super humanos. Eu já conheci alguns, assim, que o cara falou assim, ó, se você colocar para fazer... Se colocasse ele para treinar 100 metros rasos, não fosse tão gigantesco, talvez tivesse dado certo também. Mas sempre no talvez. E pro powerlifting também, sempre no talvez. Mas voltando na questão que você falou, a Federação Internacional de Powerlifting faz controle antidoping nos atletas. Então, para ele chegar num nível de... Hoje em dia, campeonato nacional, até campeonato estadual aqui no Brasil já tem exame antidoping. O Campeonato Paulista já tem antidoping. Se chegar no nível campeonato nacional, campeonato sul-americano, campeonato mundial, tem que estar limpo para competir. Davi, vamos entrar então nessa questão do doping, que a galera tipo enfrenta, não tem como mascarar, tem como camuflar. E a gente sabe que a tecnologia hoje vem avançando, a ciência, e está cada vez mais fechando o cerco, porque se o cara ele tiver contaminado, consegue pegar. Os laboratórios hoje estão muito eficientes. Estão muitos. Reinaldo, na verdade, assim, isso é um conceito, vamos falar, antigo. É uma falta de atualização de conceito, tá? Então, eu ingressei na educação física em 2001. Sim. Quando eu entrei em 2001, o que eu conversava com os professores e o que eu lia é que o doping sempre está à frente do antidoping, tá? Então, uma droga era produzida e levava alguns anos para que os laboratórios passassem a detectar essa droga. Depois de um tempo, esse laboratório estava conseguindo detectar essa droga. E naquela época não existia o que a gente chama de OCT, que é teste fora de competição, tá? Então o atleta, ele tinha uma competição em março, aí ele pegava e falava, eu vou tomar até 20 dias antes que não aparece, né? Dia 20 de março, dia 1º de março eu paro que não vai aparecer. Isso eu tô falando para você de 1998, 2000, tá? Aí, o que os caras começaram a fazer? A aprimorar o nível desses testes. Então, a droga que pegava em 20 dias, começou a pegar em 40 dias. A droga que pegava em 40 dias, passou a pegar em 6 meses. A droga que pegava em 6 meses, passou a pegar em 2 anos. Uma nandrolona, tranquilamente, o cara detecta depois de 2 anos de uso. A partícula que se detecta é cada vez menor. Detecta 1 bilionésimo da grama. Pega um grão de areia e divide ele em várias partes. É o que se detecta depois de muito tempo.
Tanto que o índice de contaminação também é altíssimo. Porque pode pegar se tiver qualquer suplemento minimamente contaminado, ele vai aparecer. E além disso, então a gente está falando da parte da evolução bioquímica. Porque as drogas também evoluíram para não aparecer. E aí a UADA, que é a Agência Internacional Antidoping, que tem agências nacionais aqui no Brasil, por exemplo, a nossa chama ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, elas evoluíram no aspecto de inteligência. Então, a partir do momento que você tem um certo nível, já no nível nacional, você passa a fazer parte de alguns programas de monitoramento. Quando você chega no nível internacional, você entra no programa de monitoramento máximo. Eu estou no programa de monitoramento desde 2012, 13 anos. O que significa esse programa de monitoramento? Eu tenho um aplicativo no meu celular. Eles sabem que no momento eu estou aqui, nesse endereço. E eu tenho 1 hora do meu dia que eu tenho que estar na minha casa para eles me pegarem, mas eles podem ir no meu trabalho, eles podem ir na casa da minha mãe, se eu tiver ido almoçar. Onde eles quiserem, eles vão e me testam. Eu já fui testado em lugar inusitado. Na academia, em hotel, em aeroporto, em qualquer lugar do mundo. Do cara chegar e falar assim, você, teste agora. Desse jeito. Eu falei assim, não, mas eu tenho um compromisso. Eu falei, tudo bem, eu te acompanho no seu compromisso, mas ele não pode te perder de vista até você fazer o teste. Aí o cara vai ali e faz exame de sangue e de urina. E o de sangue pega coisa, muito mais longa. E assim, não tem mais isso. Eu vou parar 4 meses antes. O cara vai lá, no meio dessa preparação aqui, ele já pega. Ele já pegou, acabou. Eu tenho 50 exames na carreira. 1/3 foi em competição. Os outros 2/3 foram fora de competição. E com o detalhe, e aí é onde entra a maior evolução de tudo, que não é bioquímica somente, é de estratégia. Quando você faz o exame antidoping, quem já fez o exame antidoping sabe do que eu estou falando. Você assina um termo de que a sua urina e o seu sangue podem ser analisados a posteriori. Ou seja, se o laboratório evoluir para pegar drogas que possivelmente não estavam sendo detectadas em 2025, lá em 2030 o cara abre a amostra e fala assim, eu tenho um método novo, deixa eu ver. E o cara vai lá e pega as drogas que agora são detectáveis. Isso aconteceu logo antes do Rio de Janeiro, da Olimpíada de 2016. Em 2015, eles começaram a fazer reanálise de várias amostras de Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. E foram excluídos da Olimpíada do Rio vários atletas por positivo por reanálise. Por quê? Na época daquelas Olimpíadas, as drogas não conseguiam ser detectadas naquele momento, nem com a inteligência indo fazer o OCT. E em 2016, o método deu outro salto. Falou assim, agora a gente consegue pegar coisa que a gente não conseguia de antes. Anos atrás. E aí foram lá e tiraram as medalhas dos caras. Cara. E excluíram os países das Olimpíadas. Bicho, o negócio tá bem... Evoluiu em termos de inteligência, não só de bioquímica. É que assim, às vezes o cara vê você levantando peso e fala assim, toma alguma coisa. Certeza, olha lá. Tenho certeza que toma. Você foi assistir a Olimpíada aqui no Rio? Não cheguei a assistir presencialmente no Rio, não. Em geral, as pessoas têm uma fala meio pejorativa, assim. Para pensar o que são 100 metros rasos. Eu vou arredondar para 10 segundos, porque é menos. Em 10 segundos. Imagina o que são 10 metros. Ó, daqui nessa parede, e naquela outra ali, a gente tem 6. Tô falando de 10, é mais que isso. O cara tem que fazer 1 segundo daqui ali. Você faz 1 segundo daqui ali? Não. É metade. Você não faz. 100 metros rasos, na média, são 10 metros em 1 segundo. O cara nasceu para aquilo, meu. E o cara que faz powerlifting em alto nível, ele nasceu para aquilo. Ai, mas toma alguma coisa. Para, não existe isso. Ele falou, você é bom. Um cara que é bom para ser artista... Olha a Mona Lisa. Sim. Você não nasceu, esquece, você não vai ser o Picasso, o cara é bom naquilo. São humanos com uma capacidade diferente e que o cara acertou na vida dele, em algum momento ele descobriu que ele tinha aquela capacidade. Entendeu? É o Romário, ele podia não treinar, não fazer nada. A hora que a bola caísse no pé dele, ele já tinha pensado 3 vezes antes de todo mundo. Pelé. Percepção, explosão, o cara vai que vai. O cara nasceu para aquilo. E olha só,
Vou te dar um outro exemplo, grotesco. E ninguém fala do doping escancaradamente nessas modalidades, porque não tem ideia do tamanho que é fazer isso. Salto com vara. 6 metros de altura. Sabe o que é 6 metros de altura, cara? Cara. Falou assim, ó, te dou um bastão. Ó, eu tô falando de 2 aqui, tá? Vou te dar um bastão, uma vara. Falou assim, salta isso aí. 3 vezes mais que isso. 3 vezes mais. Salta aí. Ah, vai correndo. Ah, o cara treinou a vida inteira. Tá? Cara, é um absurdo. São humanos diferenciados. E ponto. Assim como o Steve Jobs era um humano diferenciado para empreendimento. Cada um tem um... O Einstein era um cara que tinha um cérebro diferenciado para outra coisa. Agora, não é porque a pessoa é forte e fala assim, toma. Não tem nada a ver, cara. Entendeu? Você vai ter fisiculturista que é gigantesco, que o cara toma muito menos do que um magrelo de academia. A genética do cara, o cara nasceu para aquilo. Foi o que você falou, o cara se encontrou naquilo e seguiu. Foi um pouco até de iluminado, né? Sim. Ele achou... Iluminado, aqui no Brasil, normalmente quando você descobre, você é iluminado. Porque você pega países bem desenvolvidos, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, eles têm pessoas capacitadas só para ficar fazendo detecção de talento. Cara, e o que você falou aí é bem real, né? Porque o cara já começa a falar, tomou alguma coisa, e tem muita coisa por trás ali que, tipo, o cara nasceu, genética, treinamento, alimentação, descanso, como a gente falou, e aí a gente entra pra suplementação. O que é liberado mesmo é tranquilamente pode ser a creatina, de boa, a creatina não tem doping, já pra deixar bem claro pro público de casa. Você pode falar mais sobre a suplementação aí, Davi? Cara, a creatina é um suplemento... É o suplemento do powerlifter. Um bom powerlifter faz uso de creatina sempre. Já tem um monte de artigo mostrando que não faz mal você usar de maneira ininterrupta, não tem problema de rim, inclusive tem benefícios para o cérebro, benefícios para a glicemia. E para o treino de powerlifting é mandatório. Não tem um bom powerlifter usa creatina, tá? E para os dias de competição e dias de treino pesado, a cafeína, que é um estimulante, ela melhora o disparo neural, que é algo determinante no nosso esporte, né? O dia do treino mais pesado. O dia do treino mais pesado. Powerlifter, assim, tem vários memes de camiseta, marcas que usam, assim, lifting em quilos, lifting caffeine em quilos, essas coisas, sabe? De associando. Não, é que, assim, powerlifter... Um visto powerlifter, café. Não tem nenhum que não é. Eu cheguei aqui, que a primeira coisa que eu falei pra você... Cafezinho. Me dá um café. Mesmo se não for treinar, a gente já ficou ali no DNA. Já ficou no DNA do powerlifter.